meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenotto. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a agropecuária da Ásia, né? A influência da agropecuária na economia do continente asiático. Lembrando que essa aula é gravada especialmente para os meus alunos do 9º ano da Escola ESA aqui do município de Iguape. E nós estamos estudando nesse bimestre o continente asiático. Vamos lá? Então, quando nós falamos do continente asiático, geralmente nós temos dividido aí o Oriente Médio, né, e Sul e Sudeste asiático. Vamos falar então sobre a questão da agropecuária, agricultura e pecuária da Ásia, no que relaciona ao Oriente Médio. Vamos lá? Então, no Oriente Médio nós temos ali dois tipos de agricultura irrigada, certo? Nós temos a agricultura irrigada tradicional, que utiliza de técnicas milenares, né? E é uma agricultura mais de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência? Já foi falado, mas vale lembrar. É aquela onde as pessoas ali, elas plantam para a sua própria família e às vezes para uma troca ali na comunidade local, certo? Essa agropecuária tradicional, essa agricultura tradicional, a agricultura irrigada tradicional, ela já é, como está ali no quadro, utilizada aí de técnicas milenares. Então ela foi desenvolvida ali primeiro na Mesopotâmia e depois nas áreas ali próximas aos rios, certo? Mas nós temos também a agricultura irrigada moderna, que é mais utilizada na nação de Israel, no país, né, chamado Israel. E essa agricultura irrigada moderna, ela utiliza irrigação por gotejamento. O que é? Então eles fazem ali, colocam mangueiras e cada planta recebe a quantidade necessária de água. Por que fazer dessa forma? Porque, como nós sabemos, o Oriente Médio é uma região muito seca e muito carente de água. A água é um recurso natural muito escasso ali, certo? Então, nós vemos que, embora essa agricultura, né, essa irrigação por gotejamento, ela tenha surgido já há muito tempo, principalmente com a civilização persa, Israel foi a que dominou e desenvolveu essa técnica. Hoje, possui ali sistemas que controlam a irrigação das plantas por computador. Então, a planta recebe exatamente a água que necessita para sobreviver. E Israel, na questão da agricultura, é uma referência não só no Oriente Médio, mas no mundo. Por quê? Porque Israel se utilizou de áreas áridas, áreas que não tinham ali uma vocação para a agricultura e transformou em grandes regiões produtoras, certo? Em Israel, né, no país de Israel, nós temos aqui dois tipos de organização de plantio, né? Organização com relações social e também econômica. Nós temos aqui os moshav e os kibbutz. Vamos começar falando dos kibbutz. Os kibbutz, o que são? São organizações comunitárias agroindustriais. E quando tem essa palavrinha agroindustrial, significa que é relacionado à agroindústria, ou seja, produção em grande escala geralmente para exportação, certo? E esses kibbutz, eles ocupam terras doadas pelo governo, tranquilo? Então, nesses kibbutz, eles têm ali a organização deles, tem no material de vocês, na área Saiba Mais, né, que tem ali dentro desse módulo, tem todas as especificações ali. E aí nós temos os moshav, né? O que são os moshav? Os moshav são, né, cooperativas agrícolas. Diferente dos kibbutz, elas têm as áreas que eram próprias dos agricultores. E eles acabam dividindo ali em fazendas de tamanho igual e há uma grande variedade de produção. Então a produção deles muitas vezes acaba sendo voltada mais para o mercado interno. E quem que administra toda essa produção, quem que administra a venda, são os conselhos eleitos, né, pelos próprios moradores. Legal?
E aí, os mochaves nós temos dois tipos que eu quero também que vocês olhem no material didático de vocês, as especificações do mochave Odin e o mochave Chitufi. Então, vocês vão compreender que há uma diferença entre eles, há aí as suas peculiaridades, beleza? Falando da pecuária no Oriente Médio, nós temos o desenvolvimento de basicamente dois tipos de pecuária. A pecuária nômade, que é quando as tribos nômades, né, pastoreiam ali os seus rebanhos e estão sempre em busca de áreas que tenham água e pastos, né? Então eles não se estabelecem em um determinado lugar. E a pecuária transhumante, principalmente acontece lá na região do Afeganistão. O que é a pecuária transhumante? É quando há um movimento de transhumância, um movimento sazonal. O que é isso? Quando no verão os pastos das regiões mais planas elas secam por causa do calor, né? Na primavera, no verão, esses pastores eles levam seus rebanhos para áreas mais elevadas. Por quê? Nas áreas mais elevadas o calor é menor, né? E os pastos vão estar verdes. Quando começa a chegar o outono e o inverno, onde essas áreas mais elevadas o frio fica muito extremo, esses pastores então trazem o seu rebanho de volta para as áreas planas, para as áreas com altitude menos elevada, para então aproveitar do clima ameno dessas áreas. Beleza? Aguarda só um minutinho aí, que nós vamos falar agora sobre a produção agropecuária no sul e no sudeste asiático. Volto já já. Então, galerinha, voltamos aqui. Vamos falar agora sobre a agropecuária no sul e no sudeste asiático. O sul e o sudeste asiático, eles são ali atingidos, né? São áreas do clima de monções. São climas onde tem ali uma grande quantidade de chuvas, tá? Você pode ver que nós não vamos falar aqui do norte da Ásia, porque é uma região muito inóspita com baixo nível de agricultura, tá? Então vamos lá. No sul e no sudeste asiático predominam duas formas de produção agrícola que são principais. A jardinagem, que é uma produção familiar, né, voltada aí para a subsistência, com técnicas tradicionais, e uma policultura, geralmente na mesma propriedade se cultiva ali diversas formas diferentes, diversas plantas diferentes, tá? E aí nós temos o famoso plantation, né, que já é conhecido nosso aqui principalmente do Brasil, porque foi a forma instituída pelos colonizadores europeus. E quais são as características desse plantation, né? Eles ocuparam aí as melhores terras, as terras mais férteis, né? Eles também são aí monoculturas, né? Geralmente uma cultura só, numa grande área de uma vasta propriedade, e é voltado para exportação, tá? Cabe dizer que nos locais de agricultura e jardinagem há ali um relevo muito irregular, então eles utilizam ali também para plantação de arroz, eles utilizam ali dos terraços, né? Eles fazem as plantações nos terraços e nos lugares onde essa chuva vai chegar e vai proporcionar ali um certo alagamento, ok? Pessoal, sobre a agricultura na Ásia, é importante que os países dessa região são países aí com grande produção por causa dessas áreas de plantation, né? Então, por exemplo, você tem ali grandes produtores de látex, né? Grandes produtores de tabaco, que não são produtos alimentícios, né? Mas são produtos que servem de matéria-prima. E nesse contexto, nós vemos que ainda há uma grande fome na Ásia. O que seria importante para diminuir aí a fome no continente asiático, né? A criação de animais, pecuária, né? A pecuária. Mas aí nós temos um problema, por exemplo, na Índia nós temos um grande rebanho de bovinos, mas eles não podem ser abatidos por causa de questões religiosas, né? Nós temos também outro problema que é o relevo de grande parte dos países dessa região, que é um relevo muito irregular, não proporcionam características favoráveis à criação dos animais, né? Então, nas áreas onde alaga mais, eles preferem ali criar
os búfalos, né? E embora com tudo isso, eles têm uma quantidade de pessoas para consumir esse alimento muito grande que acaba dificultando ali a produção de alimentos, beleza? Então, para essa aula é isso daqui. Eu espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês sabem onde me encontrar. Pode me chamar lá no ClassUp. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui.